Quem nunca foi a Floripa não sabe onde fica o meu coração. Vem que o dia começa, sem a mínima pressa. Floripa tem rima, combina com amor. Cantora, compositora e pianista, Denise de Castro é a convidada de hoje. Vamos conhecer um pouco sobre a sua trajetória musical. Denise, que momento tu decidiu seguir a carreira de música? Eu tive a sorte de nascer numa casa que tinha um pai que tocava piano, tocava extremamente bem, tocava piano, música popular, bolero, tocava na noite também. E a música na minha casa era quase que diária, assim. Então, se não, música de discos, de rádio. Então, desde muito pequena, me lembro assim de ter uns 5 anos, de ser mais ou menos da altura do teclado do piano, e já ficar assim, olhando para o piano e imaginando que eu queria tocar. O nome do teu pai? Carlos Chevalier de Castro. E ele tocou durante a vida dele quase que toda, assim, nos bares e restaurantes, hotéis aqui em Florianópolis. Porque assim, embora hoje nós não tenhamos mais tantos pianos-bares, né? Florianópolis foi considerada já a capital que tinha mais piano. Olha só, comparado com o número de populacional, né? Então, assim, tinham muitos hotéis, muitos restaurantes e muitos bares com piano. E aí os pianistas trabalhavam, né? Nessa época tinha meu pai, tinha o seu Aldo Gonzaga, tinha o seu Paulo Padilha. Eram pessoas que trabalhavam na noite. Sim, e aí quando o teu pai, a tua família viu, pô, essa menina leva jeito pra coisa, houve alguma... Porque eu tive essa coisa assim, olha, música é complicado, não, apesar de eu também ter um músico, né, na família, né, meu avô, o Túlio, ele sempre jogou pro outro time, dizia assim, olha, cuidado, esse negócio de música aí não dá camisa pra ninguém, aquelas crenças que a gente vai ouvindo, isso rolou pra ti também? Aconteceu comigo assim, eu gostaria de estudar piano, né? Eu sempre quis estudar piano, e aí eu fui estudar piano com 11 anos. Fui estudando, fui tocando. Aí quando chegou na época do vestibular, que aí tu tem que ter... Sim, eu decidi o que eu quero ser. Não há aquela decisão, né? Eu fiz vestibular para a UDESC, para música, e para psicologia na Federal. Sim. E passei nas duas. E aí comecei a estudar as duas coisas, né? Mas aí, lá pelas tantas, eu comecei a ficar muito preocupada de que o piano estava muito fechado, e eu abandonei a psicologia e fiquei só com a licenciatura em música na UDESC. Esse estudo de menina, 11 anos, era algo que tu queria ou a família dizia, não, vai estudar piano, teu pai é pianista, então... Não, eu queria muito, e assim, só foi aos 11 anos, né? Eu já queria... Já queria antes? Já queria antes. Eu sempre quis, sempre, assim, eu me lembro de sempre querer. E a primeira composição, saiu quando? Eu sempre gostei de escrever. Tinha sempre os meus escritos, mas não tinha ainda essa junção com a música, né? De juntar as coisas que eu escrevia com música. Quando eu estava morando em Portugal, eu morei em Portugal 4 anos, quando a gente está fora, a gente sente uma saudade das coisas, assim, mais simples. Por exemplo, as ruas da cidade, as casas, as coisas que tu estás muito acostumado, muito apegado àquilo, né? E eu acabei compondo lá algumas músicas, né, que foram pro meu primeiro CD. Como é que foi essa experiência de morar fora do Brasil? Foi bem bacana, assim, a aceitação da música brasileira é impressionante, as pessoas gostam muito, independente da nacionalidade. Claro que os portugueses se identificam muito conosco por causa da língua portuguesa, né, e por causa da nossa história, enfim. Mas outras nacionalidades também, assim, ingleses, alemães, gostavam muito da música brasileira. E tinham algumas músicas que eles, né, tinham referência, né? Tom Jobim, Edu Lobo, Djavan, essas pessoas, Ivan Lins, essas pessoas eram sempre muito reverenciadas, né? E em algum momento cogitou a possibilidade de ficar por lá, ou isso nunca te passou pela cabeça? Eu fiquei durante 4 anos, né? Mas aí por vários motivos, inclusive familiares e tudo, eu voltei. Eu sou uma pessoa que gosta de me sentir segura.
e gosto de saber onde eu tô, os caminhos que eu tenho que fazer para chegar em tal lugar. É bem, bem racional, assim, né? Então, claro, como eu nasci aqui e como vivi a maior parte do tempo da minha vida aqui, eu tenho isso muito seguro para mim, assim. Eu posso sair em qualquer horário da noite, em qualquer horário do dia, que eu vou saber me locomover e saber chegar nos lugares e não ter medo desse... Eu morei em São Paulo no ano 2000 e em São Paulo me dava um profundo medo. Sim. Porque eu tinha que sair sozinha, dirigindo, e achar ali naquela cidade imensa alguns endereços para ir tocar. Isso tudo, claro, é lógico que as pessoas acostumam com isso. Sim. Né? Não, é óbvio. Mas eu tinha o tempo todo essa sensação de que eu não estava muito confortável. Né? Aqui eu me sinto confortável, claro. E como é que tu percebe a transformação da cidade desse tempo? Eu percebo que a cidade se transformou, né? E a gente já não reconhece aquela Florianópolis Sim. de outros tempos. Tem uma questão assim bem pontual, sabe, Rodrigo, que eu acho, que é a questão da exploração imobiliária mesmo, né? Há pouco nós estávamos conversando sobre a questão das árvores, né? Sim. Eu sinto muita falta de que alguns lugares não tenham sido preservados. Te dou um exemplo, por exemplo, aqui a Rua Bocaiúva. É uma rua que era uma rua de casarões e quintais lindos. Não sobraram nenhum. Pouquíssimos, né? Pouquíssimos. A Rua Esteves Júnior era linda. Denise, eu acho o piano um dos instrumentos mais completos, lindos e difíceis de tocar. Me conta um pouco como é que essa tua relação com o piano e o processo de composição. A minha maneira de compor, a maior parte das músicas é muito interessante porque elas aparecem em sonho. Então eu estou sonhando e aí, dependendo da cena, do sonho, aparece uma parte dessa música e aí eu acordo com pedaços, com fragmentos. E aí eu vou para o piano e lembro daquele fragmento e acabo fazendo tudo o resto, né? O fim da melodia e a letra. Às vezes aparece a letra também. Tem uma música que é muito interessante, que é a música Bar do Tião, que é um samba que eu fiz em homenagem ao Tião, que tinha um bar. Sim, grande Reduto, Tião. Né? Eu ainda cheguei a conhecer o Tião no finalzinho. Isso, violeiro, o pessoal do samba, né? que frequentou o Tião, disse que foi uma das principais casas do Brasil. Sim, com certeza. Né? Era maravilhoso. Infelizmente, a gente sabe que também por esse mercado imobiliário, né? Sim, os vizinhos acabou, e tudo né? mais, assim, foi mais um espaço que se foi, né? Foi. E essa música Bardo te fez essa em homenagem ao Sim, Tião. foi. Sonhou com ele? Eu sonhei com ele. Sonhei com ele e aí foi lindo o sonho. Eu subi um morro e aí tinha uma casa toda iluminada, assim, na subida desse morro. Quando eu abri a porta, ele estava sentado com um pandeiro. Uau. Assim, na mesa, assim. Quando ele olhou para mim e sorriu, começou a tocar uma música. A melodia, né? E o refrão. Canta um pedacinho pra gente. Clareou mais uma vez na avenida, na passarela da vida, nesse lugar imortal. Quem dera todos os dias da vida soassem como canção dessas do Bar do Tião. Oh, que lindo. Clareou. Que lindo. Aí isso ficou na minha cabeça, aí eu tenho que acordar, eu tenho que levantar a hora que for. Escrevi todo o resto, fiz a música. E aí na semana seguinte eu peguei um pessoal do coral, da Compasso Aberto, e nós fomos cantar para ele, lá no Tião. Ah, que legal. Invadimos o bar. Conseguisse mostrar a música pronta para ele. Mostrei para ele. Invadimos o bar e o coral inteiro cantou para ele. O que a gente vai ouvir hoje, Denise? Fala um pouquinho dessa composição. Bom, essa composição chama-se Minha Herança, e eu compus meio que uma homenagem às pessoas, muitas das pessoas que moram em Florianópolis e que são, que têm um relacionamento, né, o pescador e a rendeira. E eu tinha uma aluna, que chamava Rafaela, uma aluna de canto, que era criança, e a avó dela era rendeira e o avô dela era pescador. Então eu compus essa música. Fala dessa relação da rendeira com o pescador e que a minha herança são as conchas da praia de Sambaqui. Né? Eles são de Sambaqui, eles moram nessa região de Sambaqui, mas eu também quis falar das conchas da praia de Sambaqui
me referindo ao povo sambaqueiro, quer dizer, fui lá para trás, né? Esse povo que originalmente teve em todo o litoral brasileiro, e o que eles faziam? Eles iam empilhando aquelas conchas de todos os restos de alimentos e ossos, e esses sambaquis, eles serviam não só para funerais, mas também serviam para olhar o que tinha mais adiante, porque eles chegavam a 30, 40 metros. Olha só. Sonhaste com essa música também? Não, essa música eu sentei no piano e primeiro eu escrevi toda a letra dela, porque ela faz meio que um relato da cultura daqui de Florianópolis, né? Fala do boi de mamão, fala do engenho de farinha, enfim, fala do Franklin Cascais. Faz uma citação das nossas raízes culturais, né? Certo. E acabei primeiro escrevendo a letra e depois eu fiz a música. Maravilha. E aí, vamos pro estúdio? Vamos lá. Então tá. Está pronta? Gravando. Danço a ciranda das ondas, embalada pelo vento sul, que faz encher de mistério os galhos do Garapuvu. Minha casa açoriana tem flores nos beirais, em noite de lua cheia faço festa pra Cascais. Minha avó é rendeira, meu avô pescador, minhas mãos lançam a rede do futuro que chegou. Sigo os passos de quem nasceu antes aqui, sou herdeira das conchas da praia de Sambaqui. Brinco com boi de mamão, ratoeira e cacumbi, no engenho a farinhada tem balaio e tipiti. Na festa do divino eu sou a imperatriz, nos versos do pão por Deus pra sempre eu serei feliz. Minha avó é rendeira, meu avô pescador, minhas mãos lançam a rede do futuro que chegou. Sigo os passos de quem nasceu antes aqui, sou herdeira das conchas da praia de Sambaqui. Vou ao terno de reis entoar belas redondilhas, faço da minha voz um canto de amor à ilha. Essa é minha herança que carrego aonde eu for, trago em minha história que me faz ser quem eu sou. Minha avó é rendeira, meu avô pescador, minhas mãos lançam a rede do futuro que chegou. Sigo os passos de quem nasceu antes aqui, sou herdeira das conchas da praia de Sambaqui. Minha avó é rendeira, meu avô pescador, minhas mãos lançam a rede do futuro que chegou. Sigo os passos de quem nasceu antes aqui, sou herdeira das conchas da praia de Sambaqui. Sou herdeira das conchas da praia de Sambaqui, sou herdeira das conchas da praia de Sambaqui. Quem nunca foi a Floripa não sabe onde fica a nova estação. Quando cruzar uma ponte
frente, escolha a ponte nessa direção.